Falar de política? Pois é, em meio à pandemia, a gente ainda tem que se deparar com uma grande quantidade de fraudes envolvendo dinheiro público. Agora, a suspeita é em relação ao auxílio emergencial, a gente já antecipou esse assunto hoje aqui, para pessoas de baixa renda. Vamos saber os detalhes então com o Inácio, que já está aqui no estúdio com a gente. Inácio, é um absurdo, né? Pois é, Raíssa, uma situação muito complicada, um número muito alto, né? Chamou a atenção de todo mundo. É uma apuração que está sendo feita pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal de Contas do Estado aqui do Ceará, e ele detectou uma fraude milionária na aplicação desse auxílio emergencial. Só para você entender, foi feito um cruzamento de dados. A Caixa Econômica Federal passou para a CGU a lista das pessoas que receberam o auxílio emergencial até o dia 31 de maio, e o Tribunal de Contas cruzou esses dados com a CGU da lista de servidores públicos do Estado do Ceará e também de municípios cearenses, das prefeituras e das câmaras municipais. E aí o resultado foi explosivo. Mais de 24 mil servidores públicos entre os estados e os municípios e até também servidores federais constam nessa lista de que receberam o auxílio emergencial. E aí a gente já vem falando tanto disso aqui. Muita gente ainda, pessoal, está com dificuldade de receber esse auxílio, gente que está precisando, que está sem renda, muitos perderam 100% da sua renda neste momento tão difícil que a gente passa nessa pandemia do coronavírus, e essas pessoas estão sem resposta para os seus pedidos, né? Enquanto isso, essa quantidade aí assustadora de pessoas que teriam recebido em situação irregular. Isso tudo gera um grande alerta para as autoridades. Só para você ter uma ideia, dos 184 municípios, apenas 4 estão fora dessa lista de irregularidades. O nosso repórter André Alencar, ele tem mais informações. Vamos conferir isso aí. A investigação apontou o envolvimento de servidores públicos municipais e estaduais. Segundo os órgãos, o número pode passar dos 24 mil, mais de 4.500 só do governo do estado. Fortaleza lidera com 1.587, Jijoca com 628, Acaraú com 505, Crateús com 489 e Parambu com 472 aparecem na lista dos 5 municípios com mais servidores investigados. Os trabalhos da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas do Estado mostram que o valor total das possíveis irregularidades pode chegar a R$ 16.519.200. Valor referente a pelo menos a primeira das 3 parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 pago pelo governo federal. Segundo os órgãos, o governo do estado e as prefeituras vão receber a lista dos possíveis infratores para que providências sejam tomadas. O caso também vai ser acompanhado pelo Ministério Público Estadual. Aí as informações do André. Inácio, que situação. Quer dizer, vamos só lembrar para as pessoas, quem tem direito a esse benefício são pessoas desempregadas, ou então autônomos que ficaram sem trabalhar nesse período, né? Servidores estão empregados, podem não estar trabalhando, mas estão recebendo. E aí essas pessoas pediram o auxílio ou foram vítimas de um golpe? Pois é, Raíssa, isso tudo ainda está em investigação, mas existem 3 possibilidades de como isso pode ter acontecido. A primeira é o próprio servidor individualmente ter ido lá e feito o pedido. Essa é uma das possibilidades. Uma outra grande possibilidade, e aí já tem acontecido muito no Brasil, não só relacionado a servidores públicos, é algum fraudador, estelionatário, pegou os dados, os documentos desse servidor e fez o pedido sem que ele, o servidor, esteja sabendo dessa situação. E uma terceira possibilidade é a seguinte: alguns servidores públicos já integraram o chamado cadastro único, que é aquele cadastro do governo federal em que as pessoas fazem para poder receber, por exemplo, o programa Bolsa Família. Então, o sistema pode ter puxado esses dados do servidor, que eram de antes, e ter feito a liberação imediatamente. Ou seja, pode ter sido o próprio servidor que pediu, pode ter sido que esse servidor ele tenha sido vítima de uma fraude, e pode ter sido também que o próprio sistema da Caixa Econômica do governo federal liberou sem que tenha sido feito o pedido. Essas 3 possibilidades. E aí, o que é que a gente precisa dizer sobre isso? Esses recursos que foram recebidos, eles vão ter que ser devolvidos
para os cofres públicos, e aí precisa de algumas providências, e a CGU e o TCE passaram essas providências para o governo do estado e para todas as prefeituras dizer o seguinte: cada órgão vai ter que conversar, né, mandar um ofício, de repente, para esse servidor, questioná-lo sobre isso, saber se ele recebeu e aí dizer que ele precisa devolver. Nisso aí tem alguns crimes, como, por exemplo, falsidade ideológica, é um crime envolvido, e também estelionato, né, é outro crime que pode estar envolvido. Além dos regramentos individuais que os servidores têm no poder público de ter cometido uma fraude. Então é uma situação muito delicada, é uma quantidade de recursos muito alta, 16 milhões de reais, que precisa ser resolvido e precisa chegar a uma conclusão o quanto antes. Eu lembro para você, o mais importante é que muita gente que de fato precisa desse auxílio ainda não recebeu, e aí é onde está a questão principal. Saber onde está a fraude, recuperar o recurso e repassar para quem está de fato precisando, né, Raíssa? Esse é o mais revoltante, né? Pessoas que Exatamente. precisam e não estão recebendo. Exatamente. Muito obrigada, Inácio. Bom dia. Um grande abraço a todos e um bom fim de semana.